Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, joias preciosíssimas, lindos e lindas do Senhor Todo-Poderoso Deus. Muito bem, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá, nós estamos falando sobre reis, né? No capítulo 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30. Mas quero te agradecer, você que tem compartilhado, você que tem dado um joinha, você que tem feito comentários. Muito nos ajuda, o YouTube entende que é relevante e vai enviando cada vez mais, vai ampliando os nossos horizontes. Quando você compartilha, você me ajuda bastante. Compartilha para os amigos, compartilha para os parentes, compartilha para aquela pessoa que está precisando, nos grupos de trabalho. O que acontece? O Café com Deus é uma palavra de Deus, oração por você e sua família. Com isso, Deus vai alcançando corações, as pessoas vão sendo abençoadas, amém? Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 30, está escrito assim: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Gente, os reis não é fácil não, né? Eu fico observando o seguinte, que os juízes foram escolhidos por Deus. Foram 12 juízes no livro de Juízes, e mais 2, que são 14 no total, mais 2 no livro de 1 Samuel. É impressionante que Deus escolheu juízes, e esses não eram maus, e eles governavam Israel, ou seja, julgavam Israel, eram libertadores em batalhas, né? E iam ensinando a palavra a Israel, e enquanto eles estavam vivos, Israel era abençoado. Eles morriam, Israel se afastava de Deus, se desviava, era oprimido pelo inimigo, Deus tinha que levantar um outro libertador, um outro juiz. Os reis foram escolhidos pelo homem, porque eles que pediram a Deus reis, porque as nações tinham reis e eles não tinham. Deus advertiu, vocês vão pagar tributos, vocês vão ter pesos, cargas pesadas para isso. Não, mas nós queremos assim mesmo. Deus atendeu, né? Mas veja que poucos reis são bons. Acabe é rei de Onre, é filho de Onre, que nós acabamos de ver no último Café com Deus. Ele é rei do Reino Norte. Israel está dividido, lembra? A nação está dividida no Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, que é o reino de Israel, o Reino Sul, que é o reino de Judá. Nós estamos falando ainda dos reis do Reino Norte, porque Asa ainda estava vivo. No 38º ano do governo do rei Asa, aí começa a reinar o rei Acabe, que era filho de Onre. Esse rei foi mal, diz a Bíblia, que pior do que os outros. Veja que o pai dele dizia acerca do pai de Onre que ele era pior. Olha só. Onre chegou a ser um dos piores reis, mas este filho, Acabe, consegue superá-lo. Ô, gente, olha, não tem nada ruim que não possa piorar, não é verdade? Tem gente má nesse mundo. E olha só, ele é da nação de Israel, uma nação que teme a Deus, e aí ele se tornou mau. Ele continuou adorando os deuses, os bezerros que foram criados, ainda fez concessões com reis pagãos que adoravam outros deuses. Ele, além de tudo, casou com uma rainha terrível chamada Jezabel. Essa rainha, filha de Etibal, que era rei e sacerdote, tá? Dos edomitas, lá do país de Edom. Ele casa com ela, ela traz os seus deuses para Israel, obriga o povo a adorar os seus deuses, começa a perseguir os profetas de Deus para matar, ela promove um massacre, e ele tudo aceitando isso tudo. E ele provoca Deus a ira, porque Acabe acompanha Jezabel, constrói um deus, uma imagem de Baal, e ainda por cima faz um altar para Baal,
e vai sacrificar para Baal, e ele vai adorar Baal, deixando o Senhor Deus, vai servir a Baal, diz o texto. É terrível, gente. Que ponto que chega um ser humano que conheceu a Deus. Mas com mau exemplo dos pais, né, infelizmente, né? Mas sabia que as consequências que veio sobre os reis passados, esse rei agora continua fazendo todo tipo de maldade. E é bom lembrar que Elias foi contemporâneo dele, da época dele, e o advertiu. E Elias, totalmente o contrário do que era o rei Acabe. Elias não era rei, mas era o profeta de Deus. Ele servia ao Senhor, era um exemplo de pessoa, de adorador a Deus, mas mesmo assim nada disso valeu para Acabe, né? Acabe faz concessão com os inimigos, ele, né, adora outros deuses, ele leva Israel à idolatria, a adorar outros deuses, não só mistificar, né, a adoração, mas levar mesmo a adoração a outros deuses. E quando a rainha Jezabel começou a fazer a matança, ele estava dando um aval, que ele era o rei. Está entendendo? Agora, o mais bonito de tudo é que Elias, Deus escondeu Elias naquela terra, justamente aonde? Na terra dela. Ela era fenícia, lá justamente no seu país que ele foi escondido. Ela nunca imaginava que ele seria escondido lá. Deus, quando quer esconder alguém, nem o diabo acha. A verdade é essa. Deus, quando bota a mão para proteger, ninguém encontra, só ele. E a mão dele é poderosa para cuidar de nós. E Elias foi sustentado por uma viúva. Você lembra que ele multiplicou lá, né, a farinha na panela, o azeite da botija, e viveu com aquela viúva lá, sendo sustentado por ela. E nunca que Jezabel imaginava onde ele estava. Ele ficou lá por muitos anos, até que o Senhor mandou ele aparecer novamente, né? Então, veja só, porque ele estava sendo procurado para ser morto, porque ela matava profetas que eram de Deus. Então você vê a maldade, além de levar o povo ao erro, ao engodo, à mentira, ao engano, ainda perseguia. Oh, meu Pai, que ponto que chega o ser humano quando se afasta de Deus. Coloca isso no teu coração, não se afaste do Senhor. Como que eu não me afasto, pastor? Lendo a palavra todos os dias, orando todos os dias, indo aos cultos, ao templo, buscar a Deus, né? Você vê que aqui está no Reino Norte, o templo está lá no Reino Sul, foi construído bezerro para adoração, para não descer, para não ir lá, justamente provocando Deus a ira. E eles continuaram nisso, mas ele conhecia o templo, sabia que existia um templo lá no Reino Sul, né, que era lá em Judá, ele sabia de tudo isso, mas ele não quer saber. Por quê? Porque ele é mau, porque ele se agrada de andar errado, né? Ainda reinou 22 anos em Israel, é terrível, né? Levando Israel, a nação, a pecar, 22 anos. Como é que pode um troço desse, né? É impressionante. Como é que pode um troço desse? Só o Senhor mesmo para ter misericórdia, tá bom? E esse rei, nós ainda vamos falar outras coisas dele, porque a Bíblia dá aqui, conta a história dele praticamente em 18 capítulos. Né? Começa aí no capítulo 16, vai até o capítulo 34 falando dele, 18 a 19 capítulos que são dedicados, 18 capítulos são dedicados a ele, falando sobre ele, porque tem a história de Elias no meio também. Então nós vamos aprender muitas coisas aqui acerca desse rei, que teve um reinado até longo, né? Assim, pela maldade que praticou, foram 22 anos de reinado. Amém? Mas eu quero orar por você para que Deus te abençoe a sua mente, o seu coração, e você ande na presença dele, possa ser abençoado, desfrutar das bênçãos de Deus, porque as consequências sobre esses, a nação e o rei vieram, porque viveu em guerra, não teve paz, né?
por causa da desobediência. Viveu uma seca terrível, fome no seu reino, tudo por causa da desobediência. Então, recebe aí, amém? Anda na presença do Senhor, vale a pena servir a Deus. Deus tem sempre os seus representantes, seus profetas, como foi o caso de Elias, para trazer bons exemplos. Então, segue os bons exemplos, amém? Segue o alvo que é Jesus, da soberana vocação, o máximo chamado, o alvo principal é Jesus Cristo, é nos parecer com Ele, é deixar Deus formar em nós o caráter de Cristo, tomar a forma do seu Filho Jesus, que é o modelo da perfeição. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida, abençoa esse povo que está recebendo a tua palavra, os que estão compartilhando, os grupos que estão recebendo, toma os caminhoneiros nas tuas mãos, toma as manifestações que estão ocorrendo pelo Brasil, toma, ó Deus, as forças armadas nas tuas mãos, toma, Pai amado, a Alcina, Lúcia, o casamento da sua filha, abençoa ela, abençoa também a sua família, abençoa também, ó Deus, dando sabedoria